e a história precisa contar isso, naquela época, o seu Fernando Henrique Cardoso e o Tancredo conseguiram passar para os militares a ideia de que, se tivesse eleição direta, o Ulisses Guimarães ia ser presidente. O Ulisses Guimarães era muito radical. Então era preciso construir um acordo, e foi esse acordo que permitiu que o Tancredo Neves fosse concorrer ao colégio eleitoral. É isso que aconteceu. O Fernando Henrique Cardoso não é subir no palanque comigo, não. Eu subi no palanque para ajudar ele em 78. Eu fui pedir para ele, os dirigentes sindicais ajudar ele, indicamos o doutor Maurício de São Bernardo como suplente. Mas quando ele assumiu o Senado no lugar do Fernando Henrique Cardoso, a primeira coisa que ele fez foi virar as costas para a gente. Então, veja, a CUT tem o direito de convocar quem ela quiser, a força sindical. Eu acho maravilhoso. Cada um vai fazer o seu discurso. É online mesmo, a gente não vai se ver. Sabe? O Fernando Henrique Cardoso certamente vai gravar na casa dele, eu estou gravando aqui. Aliás, vou gravar hoje o discurso, do 1º de maio. O Rodrigo Maia vai gravar na casa dele, todo mundo vai gravar na casa, nós não vamos nos encontrar. E vamos ver, o povo vai medir a diferença entre nós pelos compromissos com os trabalhadores. Eu acho muito engraçado, eu quero ver o que alguns, depois do desmonte que fizeram do direito dos trabalhadores, depois de tentar desmontar a Seguridade Social, depois de criar, sabe, o desmonte no emprego formal, eu quero ver o que alguns vão falar para os trabalhadores. Então, mas eu acho que é normal, o movimento sindical está fazendo isso, é uma experiência nova, sabe? Mas eu tenho muito desencanto pelo Fernando Henrique Cardoso por 2 razões. Primeiro, porque ele não conseguiu sobreviver com o meu sucesso. Ele achava que ia ser um fracasso e, portanto, ele iria votar pelos braços do povo. Eu não fui o fracasso e ele não votou pelos braços do povo. Ele poderia ter compreendido e ter sido avalista desse meu sucesso. Ele não quis. Sabe? Depois, no caso da Lava Jato, ele em nenhum momento me defendeu. Ele sabe que eu sou honesto. Ele sabe que eu sou inocente. Ele deveria ter tido comigo o mesmo comportamento que eu tive com ele na denúncia das Ilhas Caimãs, que o Maluf queria fazer contra ele. Então, eu sinceramente, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, mas eu gosto de me respeitar, eu gosto de gostar de quem convive comigo me respeitando. É isso. Deixa eu só fazer uma pequena correção da minha parte, presidente. Eu falei que o governador João Dória e o governador Wilson Witzel participaria disso, mas foi uma falha, não deve participar. Poderia participar. Não, até peço desculpas pela citação dos dois, aqui acho que eu peguei uma lista com o número equivocado. Agora, aproveitando e já falando do governador João Dória, como é que o senhor avalia como o governador João Dória, no estado de São Paulo, que é o estado onde o senhor mora, onde o senhor tem escritório político, como é que ele vem agindo diante da pandemia? Veja, eu acho que ele tem se comportado de forma muito mais verdadeira que o Bolsonaro. Até porque o problema está mais perto dele. Eu digo sempre que o problema está sempre na mão do governador e na mão do prefeito, porque o Planalto está muito distante. Às vezes o presidente passa de avião por cima de tudo. E o Bolsonaro, eu não sei se você tem percebido, ele tem ido visitar poucas coisas da sociedade civil. Ele está inaugurando muita coisa militar. Ele vai militar, sabe, talvez por segurança, talvez porque é um público mais dele, talvez porque é um público que ele confia mais. Ou seja, mas eu acho que os governadores, todos os governadores, todos, sem distinção, têm tido um comportamento mais digno, mais respeitoso com o povo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido desrespeitoso com o povo. E ele poderia até não gostar de um ou de outro governador, mas ele não pode jogar a culpa nos governadores, jogar a culpa nos prefeitos, jogar a culpa nos deputados, jogar a culpa no Papa, jogar a culpa, sabe? Ele tem responsabilidade enquanto presidente da República. Ele não pode governar para a sua torcida organizada. Ele tem que governar para a totalidade do povo. Ô Sakamoto, eu fui presidente durante 8 anos. Eu duvido que você encontre um governador de estado. E eu tinha como adversário o Alckmin e o Serra aqui em São Paulo. Eu tinha como adversário o Aécio em Minas Gerais. Eu tinha como adversário o governador do Paraná.
eu tinha como adversário o governador do Rio Grande do Sul. Eu duvido que você encontre um deles para dizer que um dia eu, como presidente da República, fiz um desaforo para eles ou desrespeitei eles. Duvido. Porque a minha relação não era pessoal, a minha relação era com o povo do cada estado. E eu tinha que defender as pessoas que eles elegeram e tinha que conviver harmonicamente. Esse é o papel do presidente da República. Ele é o maestro de uma orquestra, sabe, que tem 27 governadores, que tem milhares de violinos, que são os prefeitos, sabe, e que precisa funcionar corretamente para atender o seu público, que é 210 milhões de brasileiros. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Então, eu lamento. Eu lamento que não seja assim, que ele não tenha esse comportamento. Eu lamento que ele não tenha respeito com as pessoas. Ele não tem respeito pelo meio ambiente, não tem respeito pelo negro, não tem respeito pelo índio, não tem respeito pelas mulheres, não tem respeito pelos trabalhadores, não tem respeito pelas vítimas do coronavírus. Ou seja, eu, sinceramente, não sei quem que esse ser humano respeita. Presidente, só para finalizar, para a gente encerrar, o senhor falou, o senhor reconheceu que governadores, né, os governadores estão agindo corretamente na crise, estão tentando atuar na crise, prefeitos, alguns deles de partidos que são historicamente adversários do Partido dos Trabalhadores. Fala-se muito, principalmente, não só na oposição, mas fala-se muito na sociedade civil, da necessidade de criar uma frente ampla democrática contra tentativas de autoritarismo por parte de mudanças autoritárias, né, no país, né, por ações por parte do governo. O senhor não acredita que essa frente ampla democrática, caso se organize mesmo, ela tenha que ter a participação de todos os partidos, inclusive subindo no mesmo palanque o senhor Fernando Henrique, o Dória, Witzel, Flávio Dino, entre outros? Sakamoto, com todo respeito, sabe, pela pergunta e pelas pessoas, você está lembrado que houve um ato no Tuca, um ato que era denominado Ato pelos Direitos. E o PT foi convidado, o Haddad foi convidado, a Gleisi foi convidada, sabe? E outras pessoas do PT foram convidadas, Fernando Henrique Cardoso ia não sei quem, e o Temer e tal. Eu fico sempre me perguntando o seguinte, eu liguei para a Gleisi e falei, Gleisi, eu acho que você deve ir no ato. É um ato por direito, você vai e leva a Dilma. E peço a palavra para dizer o seguinte, o primeiro item da discussão é o seguinte, vamos devolver os direitos da Dilma a votar a ser presidente da República desse país? Porque senão, Sakamoto, eu estou fazendo o papel de palhaço. Eu estou fazendo, o cara caça uma presidenta ilegalmente, o cara destrói os direitos dos trabalhadores, os caras ficam silenciosos quando percebem as sacanagens que o Moro e uma parte do judiciário fizeram, e depois é o seguinte, nós vamos restabelecer a boa convivência, não aconteceu nada, todo mundo vai para festa, todo mundo vai tomar champanhe. Eu, sinceramente, não sou melhor do que ninguém, mas eu não quero ser pior do que ninguém. Então, eu acho que é possível criar uma frente ampla para quê? Contra o quê? Contra o autoritarismo? Vamos criar. Qual é o discurso? Qual é o compromisso? Qual é o programa? Porque se tiver contra o autoritarismo todos que derrubaram a Dilma, eu fico perguntando o que vem depois. O que vem depois? Então, eu fico sempre preocupado, porque eu fico vendo esses livros agora de história do Brasil, dos movimentos, sabe, da Revolução de 1817 em Pernambuco, da República, da Confederação do Equador, da revolta dos alfaiates, da revolta dos malês, sabe, da balaiada, da cabanagem lá no Pará. E eu fico vendo que toda vez que o povo começou a se organizar, que o povo começou a lutar, que o povo tinha chance de chegar lá, monta-se uma grande articulação, os de cima conseguem articular tudo e daqui a pouco os de baixo continuam embaixo. Então é o seguinte, se essa gente quer construir uma frente ampla, democrática, essa gente precisa respeitar a democracia. É só isso que eu quero, eu respeito a democracia. Não faça nenhuma mudança no mundo do trabalho sem conversar com os trabalhadores.
Não façam política, sabe, de ajuda, sabe, à agricultura sem conversar com os trabalhadores rurais da agricultura familiar. Sabe? Vamos respeitar a sociedade brasileira, é isso. Ô Sakamoto, eu era presidente da República, eu fiz 74 conferências nacionais para discutir todas as políticas públicas desse país. Eu fiz congresso com LGBT, eu fiz congresso com os portadores de deficiência, eu fiz congresso com a comunidade negra, com a comunidade indígena, eu fiz conferência para discutir tudo. Foram mais de 5 milhões de pessoas que participaram da construção das políticas públicas, porque o Brasil não é meu. O Brasil é do povo brasileiro. E eu não sou o dono da verdade. Não sou eu que sei tudo. Sabe? Então eu respeitei a ciência, eu respeitei a educação, eu respeitei a universidade. Sabe? Porque é assim que tem que ser o papel de um presidente. Sabe, quando o presidente senta naquela cadeira, ele não é dono da verdade, ele não sabe tudo. E todos os caras que pensam que sabem tudo não dá certo. É muito melhor você ouvir algumas pessoas. Então, Sakamoto, é isso que eu penso do Brasil. Você pode ficar certo que eu estou com muita vontade de brigar para restabelecer a democracia no Brasil. E quero repetir, restabelecer a democracia não significa necessariamente a volta do Lula à presidência da República. Não significa. Democracia pode existir muito bem. O que eu quero é recuperar os meus direitos políticos, porque os canalhas que me caçaram não têm a mesma dignidade que eu tenho, o mesmo caráter que eu tenho. Então, essa é uma coisa que eu aprendi com uma mulher analfabeta. Eu respeito muito isso. É só isso. Presidente, para finalizar, vou finalizar da forma que eu comecei, sobre a quarentena, né, que é tão importante. O que o senhor está lendo? O senhor estava comentando antes da gente começar a entrevista que o senhor estava lendo, botando leitura em dia. O que o senhor está lendo agora? O que o senhor recomenda? Agora eu terminei de ler 1808 Laurentino, terminei de ler, sabe, o livro do Lucas Figueiredo, Boa Aventura, sobre a questão do ouro, de 1690 a 1810. E agora eu estou lendo aqui, se tu quer segurar o coisa aqui, eu vou te mostrar. Eu vou te recomendar. Acabei de ler isso aqui, é muito bom, A Escravidão do Laurentino Gomes. Li esse aqui, que eu recomendo para você, que é extraordinário. Esse aqui, Um Defeito de Cor, de uma companheira chamada Ana Maria Gonçalves, que é extraordinário. Eu li na cabeça aqui, mil e poucas páginas. Estou lendo essa aqui agora, do Laurentino, 1822. Vou começar a ler o Mago outra vez. Eu já li uma vez, mas acho que eu já esqueci. Eu vou ler outra vez o Mago aqui, do Fernando de Moraes, a história do Paulo Coelho. Sabe? E recomendo para você ler esses livros, que são muito bons. Botei aqui, agora o Estuquinha vai colocar aqui. Sabe? Eu fico... E de vez em quando eu assisto um bom filme. Esse dia eu assisti O Milagre da Sala 13. Assista. Da cela. O Milagre da Cela 7. Assista. Você vai gostar, Sakamoto. É muito bom. Sala 13 foi um lapso com o partido, hein? É Cela 13, é Cela 7. O Milagre da Cela 7. Assista que você vai gostar. Se você assistir com a sua esposa, vocês vão chorar os dois. O tempo inteiro. Presidente, eu quero agradecer em meu nome, em nome do UOL, da equipe do UOL. Muito obrigado pela entrevista. A gente acabou estourando a quantidade de tempo original, mas eu acho que foi muito proveitoso para todos. Deixa eu dar uma palavrinha só de um segundo, pedir um rodapé para você. Você sabe que eu sou um cara crítico à imprensa. Sabe? A imprensa nunca me tratou com o respeito que eu achei que deveria me tratar. Eu nunca reclamei, porque eu também acho que eu sou resultado da imprensa. Sabe aquele negócio, fale mal, mas fale de mim? Mas eu agora posso te dizer que, nesse caso do coronavírus, eu tenho elogiado muito a imprensa brasileira, porque ela tem prestado um serviço à população brasileira com muitas informações. Eu não me interesso no pensamento político, sabe, do editorial do jornal, mas eu acho que a imprensa tem sido muito digna na cobertura e na informação da sociedade. Com erros aqui, erros ali, mas eu acho que a imprensa está prestando um papel excepcional no combate ao coronavírus. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer, como eu falei, agradecer em nome do UOL, agradecer em nome de todos. Eu tenho 2 recados assim, rápidos antes de finalizar.
né, aproveitando como ele foi tema, né, durante a entrevista com o ex-presidente Lula, a produção do UOL